Em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeiro, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e segundo, após a lâmpada ser desligada, até atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a da garrafa branca durante todo o experimento foi, e aí a pergunta é se foi igual no aquecimento, igual no resfriamento, maior ou menor em cada uma das situações. Bom, o que acontece? Quando se fala de aquecimento e resfriamento, está fazendo referência à absorção de calor e à emissão de calor. Então, o experimento é bem claro. Primeiro você tem a lâmpada incandescente acesa. Se ela é incandescente, significa dizer que ela emite mais calor do que propriamente luz. Então a lâmpada aí não está funcionando como luminária, e sim como um aquecedor. 95% da energia elétrica que entra na lâmpada incandescente é transformada em calor. Esse calor é então emitido para o ambiente e vai ser absorvido pelas duas garrafas. E aí é onde vem a diferença entre as duas. Uma está pintada de branco e a outra está pintada de preto. Então, qual a diferença de absorção nesses dois casos? No segundo passo do experimento, a lâmpada é desligada, o que significa dizer que as garrafas antes aquecidas pela absorção do calor, agora vão resfriar pela perda de calor para o ambiente. E aí, o que é que tem, qual é a importância, qual é a influência, o que é decisivo nas cores, no preto e no branco? Vamos dar uma olhada na tela para a gente lembrar, primeiro, o que é que significam as cores e, segundo, qual a diferença entre um objeto branco e um objeto preto. Olhe na tela. Quando se fala das cores dos objetos, é preciso lembrar, primeiro, de como é que nós percebemos as cores que os objetos apresentam. Isso tem a ver, inicialmente, com a luz que incide sobre o objeto. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, da luz do Sol, que é a luz branca, significa dizer que ela é composta por todas as cores que nós conhecemos do arco-íris. E aí, no caso, estou mostrando uma imagem que apresenta uma maçã. Uma maçã é notadamente vermelha sob a luz do Sol. Por quê? Porque apesar do objeto absorver todas as cores de luz, mas ela reflete apenas a cor que se refere ao objeto. Então, nós temos, inicialmente, a radiação sendo absorvida pelo objeto, e o que vai ser refletido para o meu olho é o que vai determinar a cor que eu vejo. Então, um objeto parece vermelho porque ele reflete a luz vermelha para o meu olho. Da mesma maneira, quando um objeto vai parecer verde ou quando vai parecer azul e assim sucessivamente. Ou seja, isso sempre tem a ver com a porção de luz que é refletida. Então, o que é que determina que um objeto apareça branco? Desde que nós sabemos que a luz do Sol é branca, a luz do Sol aparece como a reunião de todas as cores, como eu disse, um objeto vai me parecer branco quando a luz branca incide sobre ele. Então, imagine todas as cores aqui incidindo sobre o objeto. Então, quando fala que a luz é branca, significa dizer que sobre esse objeto vai estar incidindo a cor vermelha, vai estar incidindo o laranja, vai estar incidindo o verde, vai incidir o azul. E o objeto aparece branco porque todas essas cores são refletidas pelo objeto. Todas elas, da maneira como incidem sobre o objeto, acabam sendo refletidas, e isso é o que vai determinar que eu acabe vendo o objeto branco como a luz que incidiu sobre ele, por conta da luz que é refletida. Agora, o que é que significa então que um corpo apareça negro? Significa dizer que aquelas cores
da radiação da luz branca que incidiram sobre o objeto são absorvidas por ele e não são refletidas. Porque se fossem, eu teria que ver alguma cor. E a referência ao preto faz referência exatamente à ausência das cores primárias. Então, a grande diferenciação entre os objetos brancos e os objetos pretos, a gente pode perceber já pela forma como nós visualizamos os objetos. E em termos de calor, eu estou dando o exemplo da radiação luminosa visível, mas a gente pode pensar também na radiação luminosa invisível. Eu comecei falando da luz do Sol. A luz do Sol, nós temos uma parte dela que a gente consegue ver e uma parte que a gente não consegue ver, que é a radiação que transporta calor. Então essa radiação é absorvida pelos corpos pretos e não é devolvida para o ambiente. Por isso que o preto aquece mais rápido. Da mesma forma, o branco, já que reflete todas as radiações, e aí a gente pode falar das visíveis e das invisíveis, significa dizer que ele absorve muito menos radiação, praticamente nada, em relação ao corpo escuro. Logo, é por isso que os objetos claros, notadamente brancos, não aquecem ou não aquecem tão rápido quanto os objetos pretos. Então, falando da primeira fase da experiência, a gente já pode dizer que o objeto escuro ele absorve mais e mais rapidamente do que o objeto claro. E falando da segunda fase do experimento, quando a luz é apagada, quando a lâmpada é apagada, significa dizer que agora não tem mais absorção de calor. Então, quando não tem mais absorção de calor, o corpo começa a emitir. E uma coisa que é básica em termodinâmica, todo corpo que é bom absorvedor também é bom emissor. Então, se a garrafa PET pintada de preto, ela absorve calor mais rapidamente quando a lâmpada está acesa, também vai emitir mais rapidamente essa radiação quando a lâmpada está apagada. Então, para a gente encontrar a resposta da questão, olho na tela. Voltando ao texto, quando se pede para comparar a taxa de variação da temperatura da garrafa pintada com a cor preta em comparação com a garrafa pintada pela cor branca, o que é que nós vamos ter? A variação da temperatura é maior tanto durante o aquecimento quanto durante o resfriamento. Isso porque durante a absorção nós temos uma alta taxa de absorção pelos corpos escuros e durante a emissão nós também vamos ter uma alta taxa de emissão. Afinal de contas, o que se quer dizer é que bons absorvedores de calor também são bons emissores de calor.